Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. E o vídeo de hoje, meus irmãos, como amanhã, né, dia 24 de agosto, se comemora o Yom Kippur, ao pôr do sol, e vai até o pôr do sol do dia 25. Hoje nós vamos falar sobre a conexão de Yeshua, né, com o sacrifício que era feito em Yom Kippur, com o sacrifício que Yeshua fez. Será que há alguma conexão entre esse sacrifício? Será que a Torá, a lei de Deus, estava apontando, né, para Cristo quando representado nesse sacrifício? Então é isso. E lembrando também que o nosso vídeo não é nada acadêmico e nada ortodoxo. A gente vai falando aqui de uma maneira simples e da maneira que a gente acredita, né, na Bíblia. Mas lembrando, sempre todos os versículos que a gente fala aqui, procure pesquisar, meus irmãos. Pesquise aí para ver se nós não estamos aqui enganando vocês, né? Porque há muitos falsos profetas por aí. Há muitos aí que se dizem, né? Como diz Paulo, né? De Deus e não são de Deus. Nem todos em Israel são israelitas. E nós vamos começar. Eu vou usar aqui esse livro aqui do Rabino Marcelo, né? A pessoa do Messias nas festas bíblicas. Vou usar a passagem de Levítico, mas eu vou ler ela aqui do Rumash, tá? De Levítico. E vou usar aqui a Bíblia de Jerusalém. E já vou abrir a Bíblia aqui, meus irmãos, e vocês depois pesquisem aí no profeta Isaías. Opa, tá passando aqui. Profeta Isaías, no capítulo 1. Uma passagem bem conhecida de vocês. Vocês conhecem muito, já viram muito, já leram muito sobre essa passagem. Isaías capítulo 1, verso 18, eu só vou ler o verso 18, mas se vocês quiserem ver o capítulo todo, né, sobre as pessoas, né, obedecerem, a obediência. Isaías 1, verso 18. Então sim, poderemos discutir, diz Yahvé. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, tornar-se-ão alvos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-á como a lã. Tem até aquela música, né, meus irmãos, do Fernandinho, né? Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mas da onde que é, meus irmãos? E tem se eu não me engano, o Salmo, né, de Davi. Davi fala assim, purifica-me dos meus pecados e me tornarei mais alvo que a neve. Acho que é o Salmo 51. Mas qualquer coisa vocês corrijam aí no comentário aí, tá? Pra tá ajudando a gente. Da onde é que o profeta tira que os pecados, mesmo que tivessem vermelhos como a escarlate, se tornarão alvos como a neve? Meus irmãos, eu não vou ler o capítulo 16 aqui de Levítico, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? E o nosso propósito aqui é encurtar, né? Comprimir mais, mas de uma maneira simples que você entenda. Se você ler o capítulo inteiro de Levítico ali, vai ver que os sacerdotes entravam continuamente, né, diante do altar. Aí Deus fala, não, ó, fala para Arão, né, depois da morte dos filhos, não é mais para entrar sempre ali diante de mim, né? Mais uma vez por ano, deixa eu ler aqui, uma vez por ano, eles vão entrar diante da minha presença. Ó, eu vou ler o primeiro verso, diz assim: Deus falou a Moisés: quando você relatar a seguinte ordem, enfatiza a ele que foi dada, tá? Do Rumash. Depois do falecimento dos filhos de Arão, quando eles se aproximaram de Deus e morreram, Deus disse a Moisés: fala a teu irmão Arão que ele não entre com frequência no Santo dos Santos, no espaço além da cortina divisória, à frente da tampa que está sobre a arca, para que ele não morra, pois minha presença sempre está ali através de um pilar de nuvens e, por isso, ninguém deve entrar lá regularmente, né? Então você não tinha que entrar lá, né, sempre como era antes. Aí Deus fala assim, não, agora, no verso 3, Arão entrará no Santo dos Santos em Yom Kippur, uma vez por ano.
que ele entrava lá no Santo dos Santos, né? Para fazer os sacrifícios lá por ele, né? Que era um bezerro, né? Uma espécie de boi, e pelo povo, né? Que eram os bodes, né? Então é o seguinte, Arão fazia o sacrifício por ele e pelo povo. O que acontecia? O povo, aqui ó, verso 5. E o povo, aqui falando, o povo deve trazer, né? Ele deve trazer da comunidade dos filhos de Israel 2 bodes como oferenda do pecado e um carneiro como oferenda queimada. Então você vê que o povo levava 2 bodes por oferenda do pecado, né? Então vamos aqui, eu tô passando aqui para, como eu falei, né, para ir mais rápido. Então você viu, né? Arão ia lá, sacrificava um boi por ele, pelos pecados da família dele, e depois um bode por ele também, e pelos pecados da comunidade, de todo o povo, do povo de Deus. Tá bom? Então vamos lá. Aí, o que acontece? Arão já sacrificava um bode ali e aspergia o sangue sobre o altar, sobre a tenda. Só que um desses bodes ficava vivo. Aí você vê no capítulo 16, no verso 20, diz assim: quando ele assim terminar de fazer a expiação no Santo dos Santos, na tenda da reunião e sobre o altar de óleo, ele se aproximará do bode vivo. Então Arão se aproximava do bode vivo. E o que Arão fazia? No verso 21, Arão ia lá e empunhava as mãos sobre o bode que estava vivo e confessava ali, né, todos os pecados da nação, do coletivo, do povo de Israel sobre aquele bode. E o que aquele bode fazia? Ele era lançado para Azazel. Tem pessoas que falam assim: Azazel é um demônio. Olha, meus irmãos, respeitando a opinião de todos, mas você imagina Deus sacrificar alguma coisa para demônio? Não dá. A explicação mais lógica diz que Azazel é um deserto. Esse bode ia para morrer fora, no deserto, no lado de fora, né? Então é isso, esse bode ia para morrer fora. Mas o que acontece, meus irmãos? A parte interessante vai chegar aqui, que eu até printei aqui e vou falar para os irmãos. Nesse bode, meus irmãos, o que acontecia? Um bode era sacrificado e o outro bode, meus irmãos, que ia para Azazel, o que acontecia? Era amarrado uma fita escarlate no chifre do bode ali. Esse bode era mandado para o deserto. E outra parte dessa fita era colocada na entrada da tenda, ou quando depois tinha o templo, na entrada do templo. E o povo ficava olhando para essa fita, né? Se a fita, meus irmãos, se tornasse branca, é porque Deus aceitou o sacrifício e perdoou os pecados do povo, né? Se essa fita continuasse escarlate, continuasse vermelha, é que Deus não aceitou aquele sacrifício. E nós vemos isso aonde, meus irmãos? No Talmud. Está aqui, ó. O Talmud. Tá aqui. O Talmud cita um baraíta que discute numerosos fenômenos notáveis que ocorriam no templo durante o serviço do Yom Kippur. Mas especificamente o Talmud afirma que havia uma tira de lã tingida de escarlate, amarrada à cabeça do bode expiatório, o bode que ia para o deserto. Deixa eu ver aqui, tá aqui. Que às vezes ficava branca na presença da grande multidão reunida no templo, no dia da expiação. Quando este fenômeno ocorria, o povo judeu percebia essa transformação milagrosa como um sinal divino de que seus pecados eram perdoados. O Talmud relata, entretanto, que agora que pega. Então você vê que às vezes Deus aceitava o sacrifício do bode que ia para Azazel com a fita amarrada, e outro pedaço da fita ficava na entrada ou da tenda móvel, né, ou do templo quando ele já estava construído. E Deus, às vezes, aquela fita ficava branca porque Deus aceitou o sacrifício pelo pecado, e às vezes ela não ficava branca. Mas um detalhe, meus irmãos, olha só, olha o que acontece agora.
O Talmud relata, entretanto, que 40 anos antes da destruição do segundo templo, a tira de cor escarlate de lã não ficava mais branca. Meus irmãos, o que aconteceu 40 anos antes da destruição do templo? O templo foi destruído por volta do ano 70. 40 anos antes era mais ou menos o ano 30. Né? Diz que há uma pequena discrepância de 2, 3 anos para lá ou para cá. O que aconteceu ali? Naquele momento, a morte de Yeshua. Foi quando Yeshua foi morto. A partir do momento da morte de Yeshua, eles continuaram fazendo esse sacrifício, né, do bode, mas nunca mais essa fita ficou vermelha. E mesmo que o templo, meus irmãos, não tivesse sido destruído e tivesse erguido até os dias de hoje, essa fita nunca mais ia se tornar branca. Sabe por quê? Porque o sacrifício, o bode expiatório, aquele que era colocado todos os pecados sobre ele, agora é Yeshua. Tanto é que, se você lê Isaías, o que foi lançado sobre ele? Todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Assim como os pecados, Arão colocava, impunha as mãos sobre o bode e colocava ali todos os pecados e todas as transgressões de Israel, ia sobre esse bode. Esses pecados e essas transgressões foram sobre Yeshua. Então Yeshua, meus irmãos, é aquele que não só apaga, ele elimina os seus pecados. Seus pecados são apagados, não existem mais diante de Deus. Então Yeshua, meus irmãos, é o nosso Yom Kippur. Yeshua é o nosso Yom Kippur diário, é todos os dias. Logicamente que é um dia, né, específico para quê? Para um jejum coletivo da nação, para a expiação da nação. E seria muito lindo, meus irmãos, se todas as igrejas, né, que pregam Cristo, independente dela ser pentecostal, neopentecostal, de restauração, católica, todas nesse dia fizessem um jejum coletivo para perdão de pecados do povo, perdão coletivo. Porque vai chegar um dia, meus irmãos, que é tanto pecado coletivo, né, que a terra vai vomitar esses pecados. Vai ser quando o povo vai começar, né, a ver mais coisas, tragédias do que nós já estamos vendo no dia de hoje. Isso aqui é só o princípio. Então Yeshua é o nosso Yom Kippur. E eu falei aqui do livro do Rabino Marcelo. Olha só que interessante também. Há um interessante comentário feito por Ibn Ezra, um comentarista bíblico judeu medieval, a respeito de Levítico 16, que nós lemos quase agora, do bode. Você deseja conhecer o ministério do bode expiatório? Deve conhecer primeiro quem morreu na idade de 33 anos. Olha só, o comentarista aqui nem cria em Yeshua, mas você quer conhecer o mistério do bode expiatório? Você tem que conhecer aquele que morreu com 33 anos. E quem é que morreu com 33 anos? Tem outro comentarista rabino que faz um comentário em cima desse comentário. Olha o que ele fala aqui, ó. Um comentarista posterior, um dos mais famosos rabinos judeus da Era de Ouro do exílio espanhol, Rabino Moshe ben Nahman, afirma neste verso: eu o digo. O que o Rabino Ibn Ezra queria dizer com a idade de 33 anos? Aí ele diz: Esaú é o reino de Edom. Na terminologia judaica medieval, Esaú é Yeshua. E o reino de Edom é o Império Romano Cristão. Assim, o Rabino Moshe identifica a pessoa de quem o Rabino Ibn Ezra estava falando. Era o Messias Yeshua. E Yeshua é o bode expiatório. Então, meus irmãos, amanhã, ao pôr do sol, eu vou estar jejuando. Eu vou estar fazendo jejum de Yom Kippur. Mas o meu Yom Kippur é Cristo. O seu Yom Kippur tem que ser Cristo. Por quê? Porque tudo aponta para Ele. Você vê o comentário dos rabinos falando que o bode expiatório... Você quer conhecer o bode expiatório? Então conheça aquele que morreu com 33 anos.
Você vê outro comentário do Talmud falando que a fita nunca mais, depois de 40 anos antes do tempo de ser destruída, a fita nunca mais ficou vermelha. Por quê? Porque nada mais vai apagar os seus pecados. Não adianta rabino por aí rodar galinha preta, matar gado, matar bode, matar peru, pode matar pombinha, pode matar o que quiser. Os seus pecados só serão apagados a partir do sangue de Yeshua. E o sangue de Yeshua ainda corre até os dias de hoje diante de Deus. Então os seus pecados são pagos e apagados através dele. E Yeshua é o seu, é o meu, é o nosso Yom Kippur. Então amanhã, quem sentir de jejuar também, esse jejum coletivo para perdão dos pecados da pessoa e do coletivo, da nação, da terra, do planeta, jejue. Ah, mas eu não consigo jejuar, que o jejum é 24 horas, eu não consigo. Jejue o que der para você jejuar. Se é 5 horas, jejue 5, se é 10, é 10. O bom é que fosse 24, 25 horas, mas se não der, faça o seu melhor. Mas faça se lembrando de Cristo, de Yeshua, porque ele sim é o nosso Yom Kippur. Não só num dia específico, mas todos os dias. E que assim seja para todos sempre, enquanto nós estivermos caminhando sobre essa terra aqui até a vinda dele, né? Agora, que vem agora, o reino dele agora, ou então no mundo vindouro. Então essa é a palavra que eu tinha para vocês. Bom Yom Kippur para todos. E se você gostou do vídeo, compartilhe com outras pessoas e se inscreva no canal. E até a próxima, se Deus permitir, em nome de Yeshua. Amém e amém.